Vamos lá começar, né? Bom, mas a ideia inicial é que a gente consiga falar do Krenak, mas também a partir de vocês. Hoje, vocês vão fechar o grupo de estudos, certo? De que maneira? Como foi a trajetória até aqui, desde o início, desde quando entrou, desde quando acompanhou o grupo? Tem gente que Galera está desde o doida, eu gosto de galera começo. doida, um pouco doido. E tentar falar É do que a gente Krenak a consiga partir disso, falar para a gente pensar as do. novas possibilidades. O que é que vocês acham disso? Abra o microfone aí, quem se sentir à vontade. Galera doida, eu gosto de galera doida, um pouco doido. Abra o microfone. Estão à vontade, gente? Eu achei muito bom, né? Tipo, eu acho que eu peguei o grupo de estudos, eu acho que no início de março, eu acho, final de março, não lembro. E daqui pra cá, as contribuições pra mim foram muito positivas, sabe? Me acrescentou muito até no meio acadêmico, na minha forma de pensar fora do mundo acadêmico também. E tô até hoje, né? Até porque eu tô gostando, né? Que massa, que massa. Que massa, João. Isso é importante, né? Assim, bom, é bom relembrar que tem uma ideia na gastroterapia que se Galera chama doida, eu gosto de desvio, galera né? doida, um pouco. Desvio Né? tem aquela ideia, né, Até hoje, do né? Desirê, os gregos olhavam para as estrelas, eles olhavam para o céu com aquelas estrelas paralisadas, né, estáticas, e ao olhar para aquilo, né, e fazendo a cosmogonia, que é a organização dos astros e do espaço, de repente aparecia uma estrela cadente, né, que fazia uma volta nas estrelas. Boa noite, Adriana. E, e essa estrela cadente, eles chamam, né, elas destoavam das outras que estavam estáticas, paradas. Eles falavam que isso era o desvio. Elas desviavam da rota comum, elas não ficavam no que era proposto para estar. Enquanto todas, né, observando o céu, claro que a gente sabe que estamos em movimento, tudo está em movimento, mas dava para perceber que algumas ficavam no mesmo lugar no céu. Vide, por exemplo, a Três Marias, que é uma das mais famosas, né? O próprio Sol, que em certo ponto da Terra ele sempre vai aparecer, enfim. Mas a estrela cadente não, a estrela cadente ela desvia sua rota. Eles chamam isso de, além de desvio, né, desejo. Desejo, então, é um desvio. Epicuro, quando vai falar dos átomos, ele fala que algumas reações que acontecem com os elétrons, por exemplo, mudam a configuração do átomo por completo. Isso causa um desvio, né? O que ele vai chamar de clinamen, né? Que é o desvio clínico para um outro lugar. Aí imagina a gente que tem trilhões, zilhões de átomos, né? Se a gente faz esse desvio em zilhões de átomos, então a gente vai para literalmente um outro lugar. Então isso é importante, João, que nossos encontros, né, fizeram que você e eu também fôssemos para outros lugares, desviados das nossas rotas comuns e, e pensar uma outra forma de mundo, né? Tão cara para o Krenak, por exemplo. Por que Krenak, né? Porque a gestalterapia ela nasce numa revolução, na revolução humanista, é a terceira via da psicologia, mas também eram os movimentos sociais e contracultura nos Estados Unidos, por volta dos anos 50 e 60. A gestalterapia nasce nesse berço. Então, a gestalterapia é mais que uma clínica, é mais que uma psicologia, é uma forma de pensar uma contracultura.
é uma forma de pensar um outro parâmetro que não é o comum. Como diria Heidegger, né? Essa era da técnica, que coloca a técnica pela técnica, não se importando com as relações. Então, o Krenak, ele pensa como integrante de povos originários em uma contracultura. Como não aceitar a ideia vigente de que nós temos que consumir a terra. Essa ideia de consumir a terra até a sua exaustão é exaurir a terra até o fim, como se ela fosse propriedade. E ainda pensarmos, né, como muita gente pensa, que os índios, né, os povos originários, eles deveriam pensar em exaurir a terra também. Porque isso que eles fazem, que não é esse consumo, que não é a exaustão da terra, está atrapalhando o progresso civilizatório. Por isso que é muito difícil nós pensarmos nessa conjuntura normalizante e padrão em delimitar terras indígenas. O que é um disparate, né? Delimitar terras de quem já estava aqui. Separar a terra de quem é civilizado e de povos originários, que não exaurem a terra e que não usam a terra como propriedade. Krenak vai falar que ele chama o Rio Doce de Vatu, que é meu avô. Então, não tem essa ideia de eu possuir o rio ou poder consumi-lo, ou pior, né, vender o rio. Ele faz parte da minha família. Em alguns lugares do mundo, tem montanhas que formam verdadeiras famílias. Uma montanha mãe, uma montanha filha, uma montanha irmã. Uma conjuntura familiar que se conversam. Isso é sério, isso não é mito, isso não é historinha. Mas para a nossa mente metafísica, a gente nasce numa sociedade metafísica e aprende alguns valores que nos separam disso. E fica difícil de a gente entender que as montanhas são famílias. Parece uma anedota falar que o rio é nosso avô, entende? Então, por que o Krenak e a gestalterapia? Consegue entender? Se a gestalterapia ela nasce num movimento revolucionário contra a cultura vigente, que é a cultura da técnica, hoje a gente pode pensar mais profundamente isso, né? Que é a cultura do consumo, é a cultura instagramável. Né? Cara, eu fico louco assim quando eu vejo lugares que constroem certas partes desse lugar que são instagramáveis. Que relação é essa que nós temos com o mundo? Né? Vocês já viram isso? Ah, eu vou para tal lugar, que lá tem um lugar instagramável, assim. Que é um lugar colorido, que dá para tirar uma foto que faz você parecer importante e mais especial do que os outros. Mais ou menos isso, né? Essa ideia de individualidade. Essa ideia de indivíduo, né? Porque se existe a ideia de indivíduo, então eu tenho que me destacar do outro, para que essa minha subjetividade metafísica ela possa ser melhor do que a de Thaís, das duas Thaíses ao mesmo tempo, eu tenho que ser melhor do que ela, para que eu possa me inserir no mercado de trabalho e me inserir intelectualmente, me destacar e ganhar mais dinheiro e ter mais posses e ter esse ser mais, que é esse lugar almejado nessa cultura, de poder consumir mais do que elas. Entende?
Então, para que a gente possa ser mais, a gente tem que pensar em como a gente pode tirar da Terra, que para o Krenak é um ser vivo, e não só um ser vivo, é um ser vivo que nos faz viver, e que estamos juntos com. Mas na nossa lógica neoliberal, nossa lógica cultural, nós somos as pessoas que vamos exauri-la. Nós vamos consumi-la para ser mais. Para ser mais do que os outros. Né? Se a Gestalt é uma totalidade de um passado indo para o futuro no presente, em que se forma nos encontros, então não há existência individual. O existir está sempre atrelado ao outro. E ao outro eu quero dizer não só as pessoas, né, mas os objetos, os animais, o vento, a vida, o rio, o tempo. Lembra assim, eu sempre falo aqui que nós não somos alguma coisa. Nós não temos tempo, nós somos tempo. E eu falei isso para um grande professor meu, né? Eu sou muito fã, que é o Alexandre Cabral. Eu falei isso para ele, e ele falou assim: "É isso mesmo, nós somos tempo". E eu falei assim: às vezes parece que falar isso é uma sedimentação metafísica, né? Porque sedimentação é o que o neoliberalismo faz e o que a cultura faz. Colocar processos que são incongeláveis, congelados. Ou, nas palavras, né, desfenomenologizar os fenômenos que não podem ser invisibilizados. Mas na nossa cultura metafísica, nós fazemos isso. Isso é sedimentar. Colocar as relações em uma caixinha para que elas durem mais e que sejam a partir de um olhar. Então, quando eu olho para Wagner, eu não só olho para a nossa relação, não é? Nessa cultura metafísica, eu olho para Wagner com meus pressupostos metafísicos de passados indo para o futuro com uma prospecção e, antes de mais nada, eu já enquadro ele. Isso é sedimentar. Metafísica é essa construção de convenções que nós temos, que é além da física, que fazem com que a gente tenha uma mediação com o mundo e construamos o mundo cognitivamente nesse argumento, como são as palavras, por exemplo. Sedimentação metafísica. Mas falar que nós somos tempo não é sedimentação metafísica. Por quê? Porque quando a gente tem um olhar fenomenológico, nós não olhamos para o tempo cronológico. O tempo cronológico, ele é metafísico. Ele é sedimentado. Ele é calendarizável, ele é programado, ele não pode fugir do padrão. O tempo cronológico. A gente usa o tempo cronológico aqui, né? Vamos começar às 8 horas, terminar por volta das 10, mais ou menos.
A gente nunca cumpre totalmente, nem nesse início, nem nesse fim, né? Porque existe um outro tempo intencional nos guiando. Quando a gente fala fenomenologicamente, a gente está falando de um tempo kairos. É o tempo contínuo, é o tempo vivido, é um tempo de fluxo. Russell vai falar que nós somos fluxos divididos temporais. Ou, como diria o meu mestre Marco César, né? Que ele gosta mais porque usa um filósofo que ele gosta, são os fluxos divididos heraclitianos. Heráclito é aquele filósofo que fala que nós nunca entramos no mesmo rio, porque a segunda vez que nós vamos tomar banho no rio, nem o rio é o mesmo, nem eu sou o mesmo. Nada é o mesmo. Mas é muito engraçado. Eu espero que vocês estejam. Eu tô viajando muito, gente. Como é que estão? Tô viajando pra caralho. Não, tá ótimo, Eric. Tá Tá ótimo, ótimo. Maria. Está Bom ouvir você. Tu falou aí o negócio do Tá rio. massa, professor. Tá massa. Eu Massa, lembrei Lara. da maçã que tu deu na sala. Tipo, nem a Fala maçã. aí o exemplo, João. Fala esse exemplo aí, por favor. Ah, o da maçã? Hum. Ah, é que eu fiquei bestinha, que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Foi Ah. numa aula que ele tava dando lá na faculdade. Aí ele falou que, tipo, nada nunca é a mesma coisa. Ele tava fazendo uma crítica ao termo semelhante, ao termo parecido, alguma coisa assim, se eu tiver me lembrando bem. Aí ele falou de uma pera, que a pera tem um gosto parecido com com a da maçã. Aí disse que foi parecido, alguma coisa assim. Aí ele pensou que parecido nunca é a mesma coisa. É uma coisa que criaram, um termo que criaram pra assemelhar, alguma coisa assim. Aí chegou na maçã e falou que a maçã, a mordida que eu dava nela, não era igual a que eu tinha dado antes. Porque nem a maçã que eu tava comendo era igual a outra maçã. Explica aí, me ajuda, que é meio complicado. É isso mesmo, cara. É muito bom. É isso mesmo. Opa, É, essa pergunta é boa, Wagner. Fala, Thalita, depois eu respondo o Wagner. E depois eu falo, João, da maçã. Fala, Eu Thalita. agora lembrei, eu estava numa aula esse semestre passado, e aí eu me lembrando, a gente estava falando de Heráclito, e aí de repente surgiu uma frase minha que ficou, foi assim, foi bem viagem mesmo, mas foi menção a isso. Eu fiquei lembrando das tuas aulas lá do terceiro semestre e me lembrando de Heráclito, que eu gostava de ler também, ainda gosto, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, nada é. Aí ficou, pronto, ficou essa frase e ninguém entendeu. Nada é, mas como assim nada é? Mas nesse sentido, entende? E essa frase até hoje roda. Perfeito, Thalita. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós. Imagina que nós estamos condenados a ser. Nós estamos condenados a ser. Quando a gente entende que nós somos tempo e que o tempo atravessa a gente de um passado indo para o futuro no presente, nós somos sendo uma prospecção para alguma coisa. Isso é intencionalidade, né? Nós estamos a vir a ser alguma coisa. Mas isso acontece no encontro em que nós não nos constituímos ainda, porque nós estamos sempre nos constituindo e sempre vindo a ser e buscando ser o que nós somos propostos a ser no presente, de acordo com as implicações mundanas que nos arrebatam e nos convidam a ser. E aí, nós buscamos ser.
Por isso que nada é. Nada é ainda. Nada é ainda. Essa ideia de homem, né? Eric, você é homem? Cara, de acordo com certos parâmetros, de acordo com algumas estruturas com os códigos que nós convencionamos, sou. Sou. Mas nem sempre eu sou. Porque quando faz um tipo de pergunta dessa, eu quero colocar em pressupostos históricos que não fazem sentido para a infinidade de coisas que eu posso ser além disso. Inclusive, não ser homem. É muito difícil enquadrar. Se eu pergunto o que é homem, talvez eu não me enquadre em vários quesitos. Mas para facilitar os caminhos, que é por isso que que é muito ruim esses atalhos, né, que a gente toma na língua. Para facilitar os caminhos, nós chamamos de homem. Que fala, facilita a gente não pensar. E faz esse tipo de indagamento. Numa mesa de bar, você a pensar, questionar a existência, me fazendo ir para outro lugar, fazendo ou desviar das estrelas. Que só Zoro eles não queriam, né? Ele ficava nos cavalos assim e ficava picando os cavalos ficavam mexendo porque não podiam se coçar, né? E ficava incomodando, assim. Só que era isso, ele acaba chato pra caralho, chato, muito chato. Ninguém suportava só. Ô, Eric, tá travando muito isso. Tipo, muito, muito mesmo. Ele perguntava. Ele não. Ele não ia pro... Tá travando, gente? Está, Eric. Sim, muito. Tá travando muito. Como é que tá agora? Tá travando, velho. Que tá dizendo que minha internet é estável. Essas chuvas de garanhões que é demais aqui. Como é que tá agora, gente? Vamos ver se dá uma melhorada. Melhorou um Eu acho pouquinho? que agora melhorou. Melhorou. Uhum. Beleza, Lita. Então é isso. Nós não somos até ser. E não estancamos, nós não nos reduzimos a esse ser. O que nos leva ao exemplo da maçã, né? O que o João estava querendo dizer assim? Por que a gente pensa que o gosto da maçã é sempre o mesmo? Porque parece.
Mas o que é parecer? O que é isso que a gente fala que parece, é semelhante? Porque nós, quando olhamos para a realidade e nos encontramos com algum objeto familiar, nós tentamos formar algumas propriedades parecidas para distinguir os objetos. Por exemplo, distinguir uma maçã de uma laranja. Se vocês pensarem numa maçã agora, vocês vão pensar numa maçã bem perfeitinha, assim, bem ideal para vocês. Eu penso logo assim numa maçã bem vermelha, assim, brilhante, assim, parece que passaram um lustre nela. Mas quando a gente vai pegar uma maçã real, a gente vê que tem várias falhas nisso que a gente imaginou, né? Mas como é que a gente sabe? Porque ela tem propriedades que se assemelham a esse ideal que foi construído durante nossa história. Por isso que a gente gosta de falar que as coisas são estáticas. Porque é um atalho, é mais fácil. As pessoas, e a gente precisa disso também, para a gente conversar. Para que eu não fique repetindo o que é Gestalt terapia e vocês entenderem o que é Gestalt. Apesar de Gestalt nunca ser a mesma para todo mundo e sempre, né? Mas você entende que eu estou falando de Gestalt, que é uma coisa determinada e não pessoal. Não é isso, João? O exemplo da maçã? Sim, o que eu penso é que é assim, é que tipo, que só é sendo e que Gestalt são situações inacabadas, é isso que eu entendo. E tipo, o exemplo da maçã, como nunca é o Sim. mesmo, é tipo, ela sendo daquela forma naquele agora, que vai me lembrar um sabor passado que eu comi naquele agora com a previsão futura. É isso que eu entendo. Não sei se faz sentido pra tu. Sim, sim. Mas, por outro lado, é impossível a maçã ser por ela mesma. Concorda com isso? Ela É é, impossível. ela é sendo comigo ou com as outras Isso, coisas, é tipo isso, né? isso. Exatamente. Exatamente. Eu só sou alguma coisa, ou então os objetos só são alguma coisa junto com. Nós estamos sempre em relação. Então a maçã, esse conceito, quando eu falo maçã e vocês pensam na maçã, vocês estão junto comigo inferindo essa maçã. E a gente só pode inferir isso porque experienciamos algo que chamamos de maçã. Isso significa que passados, no plural, estão atravessando o nosso presente para uma prospecção futura. E aí onde é que vai a pergunta do Wagner, né? Tá, mas não é impossível tirar os nossos pressupostos da relação? É, é impossível. Mas ter consciência disso não é impossível. Por isso que a fenomenologia, assim como a gestalterapia, é um eterno aprender a retirar os pressupostos, entende? Nós estamos aprendendo toda hora a não desfenomenologizar os fenômenos.
as eternas Gestalten, Talita, que não são nossas, né? Nós somos tanto tempo, Talita, a sua fala foi interessante. Você deixou se arrebatar, né? E nesse caso, Wagner, é um arrebatamento que retira os pressupostos naquele dado momento. Por quê? Porque se ela tivesse mantido os pressupostos, ela não deixaria ser desviada pela frase. Ela não disse que ela quis pensar na frase, ou então que ela quis lembrar de Heráclito, entende? Ela falou assim, veio a memória de Heráclito. Veio a memória da aula. Mas o que é isso que sou eu e que vem do exterior? Como se algo que não sou eu me atravessasse e fizesse eu pensar nisso. Entende? Fala, Lilian. Só complementando, né, essa questão dos pressupostos, como tu já falou outra vez, é a questão do presente, do estar, né? Quando a gente está, acho que foi mais ou menos isso, Eric. Uhum. Presente com o outro, aí nós somos atravessados, daí vem o novo, vem essa coisa que a gente, como se fosse, tu falou, esse arrebatamento, né? Aí o pressuposto, quando a gente não está pensando, ou intuitivamente está agindo de forma, né, totalmente intuitiva. Perfeito, perfeitamente. É a presentificação. Pronto, é essa palavra aí. A presentificação. Que é orientada, né, Eric, pela minha bagagem, aliás, pela bagagem que se tem de passado, né, realizada em um futuro ou em um presente, olha aí, viu? Em um presente transiente, né? Olha. Motor nessa função de ego, que é a função que é o que eu faço em ato, mas sendo sempre orientada para um futuro, né? Que o futuro é o que que a gente tenta construir como nesses conceitos, convenções sociais cognitivamente, indo aí já para uma função personalidade, função de identidade, né? É mais ou menos isso? Né? Totalmente isso, totalmente, Thalita. Totalmente isso. E aí, para aprofundar mais, eu te pergunto assim: quando você pensa na aula que você teve comigo, essa bagagem é tua ou é minha? A bagagem? É que tu falaste assim, nossa bagagem de passado nos atravessa, né? Essa bagagem é tua ou minha? É nossa. É do tempo, entende? Mas nossa, justamente, nossa que eu falo do tempo e de todo mundo, né, que viveu, das outras pessoas que estavam e... Perfeitamente, é isso, exatamente. Porque, tipo, quando eu falo nossa, eu falo, assim, nesse contexto mais, assim, de relação, né, que no caso... Sim. Primeiro que é porque é muito difícil nos desapegarmos da ideia de posse, né? Porque a gente tem posse de tudo. É tudo meu alguma coisa, e nós queremos sempre ter mais alguma coisa, inclusive meu tempo, minha bagagem, né? Mas é isso, você falou tudo agora, que é... O Krenak, ele vai falar sobre que os povos originários, eles são células que transmitem as histórias dos seus ancestrais durante o tempo. São células, é como se fossem totens que atravessam histórias e lá eles reverberam as histórias ancestrais. E mesmo que nós tenhamos, entre aspas, uma bagagem histórica, temporal e do passado, quando a gente fala Talita, Heráclito, já mudou tudo, porque é esse presente que está nos dando isso, não foi o passado. Não foi bagagem anterior. Compreende? É essa presentificação que está nos dando essa conversa, esse encontro. E a bagagem está aqui, em tudo, como você disse, é tudo nosso. É dos nossos ancestrais, dos que já morreram, dos que vão viver, dos que vão nascer.
E aí a gente tem uma ideia muito errônea que a gente consegue se separar desse passado e controlar as coisas, quando na verdade só em tentar controlar a gente já está descontrolando tudo. Exatamente, exatamente. É me organizando que eu vou desorganizar. É desorganizando que eu vou organizar. Do caos à lama, do lama ao caos. Chico Sainz. A tentativa de controle já é a presentificação do que está acontecendo, de uma bagagem do agora, de que está lhe dando como é que eu posso falar? A oportunidade de ser. O presente está te dando a oportunidade de ser. Uma tentativa de controle que, por vezes, e na maioria das vezes, bem violenta, né? Você falou igual a Santo Agostinho agora. Santo Agostinho tinha uma frase que ele falava porque, para evitar o sempre, né? Porque o sempre não existe, ele falava assim: a princípio e na maioria das vezes. A princípio e na maioria das vezes é uma tentativa de controle que violenta a experiência. A gente não pode falar que é sempre, né? Mas a princípio, na maioria das vezes, é. Me parece também que até os nossos pressupostos aparecem de maneira espontânea quando estamos abertos para a relação. É genial, é isso mesmo. É isso, assim. Eu tive uma ideia, a ideia de Eric. Porra, caralho, que individualista, né? É isso mesmo, Wagner. Os pressupostos que aparecem, eles aparecem por conta do agora. Eles não aparecem do nada. É uma temporalidade presentificada. Fala, Wagner. Eric, eu atendendo uma pessoa, né, aí eu me veio na cabeça, do nada, assim, talvez tu nem lembre disso, de uma supervisão que a gente teve, e tu perguntou, tu só usou assim, o que que tu acha disso? Acho que às vezes tu usa muito assim, o que que tu acha? Aí eu falei, né, o que que tu acha? Pra pessoa. E fazia sentido, né, porque eu queria que ela ficava falando do que os outros achavam, e o que que tu acha disso? Aí eu acho que isso tem tudo a ver, sabe? Porque eu tava falando em algo que me atravessou, de um passado e de um futuro que eu tava com expectativa, o que ela ia achar disso. Mas, enfim, uma simples duas palavras, não, 3 palavras, o que tu acha? É engraçado isso, né, Wagner? Você falando agora assim, parece que a gente não está acostumado a achar as coisas, né? Sempre dando o aval para uma outra pessoa achar para se tornar responsável pelos nossos atos e nossa vida relacional, né? Parece que as pessoas não estão parando para pensar e olhar o que está acontecendo com elas e sobre as relações, né? É tudo no automático. E assim, isso também me deixou assim mais refletindo, porque qual é o pressuposto, aí eu vou te falar, até da Gestalt, que fala, você tem que dizer que é isso ou aquilo. Eu não sei se tu já percebeu, alguns estudos falam isso, né? Mas como é mesmo, é isso, não é aquilo, parece que a pessoa tem que ser firme no que tu tá dizendo, né? Tipo, não pode ter a palavra achar, porque se ela falar o achar, ela não vai entrar em contato. Não sei se tu já viu sobre isso. E já desmistificou já isso daí, já, porque é outra coisa. Isso é muito da neurose, né? Peus, ele fazia muito isso, porque na neurose a pessoa está tentando se desresponsabilizar pelas relações. O que hoje a gente... E era na época do humanismo, né? Coisa centrada na pessoa mesmo. Que é aquela coisa bem coach, assim, de colocar a pessoa para ser responsável por aquilo e ela tomar as rédeas da sua vida. É bem peussiano, apesar de que Peus ele transcendia isso, né? Mas ele dizia que fazia isso. Mas ele transcendia, com certeza, assim, ele foi genial até nas relações
e até fazendo isso. E também não é errado, né? Colocar a pessoa para ser incisiva com as suas relações, mas também não precisa ser sempre. A gente vai fazer isso com a psicose, né? Ou com uma pessoa que está em luto. Ah, tu está em luto, mas seja firme no que você está sendo em luto, fique triste de verdade, ou então... Não, calma. Não é isso que ela está construindo contigo, né? Se a gente se apegar a isso, a gente vai fazer uma clínica de showman, né? Como imitando o Peus em tudo. E se ela não conseguir ser firme, ou se ela não quiser ser firme, ou ser firme... Bom, talvez o terapeuta queira ser firme e não estaria conseguindo naquela hora, né? Talvez o terapeuta possa ser firme, mas não tem coragem. E são milhões de possibilidades. Firmeza só é uma coisa interessante porque foi imitada nisso, né? Foi, como diriam os jovens, hypada. Seja firme no que você quer. Apesar disso, Descartes ele fala uma coisa que eu concordo, né? Assim, para que você siga a ciência, você tem que conseguir ser incisivo e ser firme naquilo para poder duvidar. Que é um paradoxo, não é uma contradição. Que é diferente, né? Contradição seria eu dizer que eu não tenho barba. Isso é contraditório, isso aí não é lógico, isso não cabe na realidade. Mas paradoxo ele vai além. Porque a existência é um paradoxo. A vida é paradoxal. Por isso que nós não podemos prendê-la numa caixinha, porque não tem como abarcá-la. Então eu sou homem, mas eu não sou homem. Eu sou firme, mas eu sou covarde. Ou talvez eu seja firme para não parecer covarde, porque na verdade, enfim. E assim vai. Isso é paradoxo. Precisa ser, quer ser firme. E estou sendo firme para mim ou para o outro. Ou ser ou não ser. Exatamente, Maria. Exatamente. Não tem nada você ser firme. Mas não precisa ser firme toda hora. Seja mole às vezes e teste como é essa moleza. Se permita ser mole, covarde. Se permita ser firme. Penso que estamos assim na temporalidade e ter awareness, né, que é essa consciência, é tentar ver o que é o próprio do ser. O próprio do ser, e aí lembra do que eu falei do tempo, né? Quando a gente fala que nós somos tempo, nós não temos tempo, isso não é metafísica, isso é uma temporalidade ontológica, que é uma temporalidade de passado e futuro no presente, onde é uma temporalidade fluida heraclitiana. Entende? Então, o próprio do ser também não significa que devemos ser algo. Mas há um chamado do mundo para nós sermos alguma coisa. Para o ser aparecer. Compreendem isso? Vocês já pensaram que a gente fala assim, né? Eu estou com sede. Eu não programei essa sede. E essa sede não é uma coisa que eu quis ter. Não é o que eu quero beber água, mas ela veio. Né? Como veio a frase para Thalita, como veio a aula para Thalita. Vocês já pensaram se isso não parece
um chamado do mundo para alguma coisa? Já pensaram nisso? Eu vi agora na internet que tem uma árvore, não sei onde, que os animais eles estão comendo a casca e se pendurando e abraçando a árvore. E algumas pesquisas viram que essa árvore não é nutritiva, mas ela tem propriedades medicinais. E a gente, como bom metafísico e bons humanos, nós damos um nome para isso. Que isso, se fosse um humano fazendo isso, não é, porque isso é ciência. Mas o animal fazendo isso é um outro nome lá que eu esqueci. É uma farmognosia, alguma coisa assim. É um fenômeno dos animais fazerem isso. Mas como é que eles sabem que aquela árvore tem propriedades medicinais? Como é que a gente descobriu que a gente pode cozinhar um feijão, cozinhar um arroz? Como é que os povos originários sabem qual é a planta que cura o quê? Ei, Eric, é igual os cachorros, mas esses cachorros têm raça definida, né? Quando estão doentes, eles vão procurar mato para comer, né? Sim. Já viu? Não vi, não sabia disso. Não, eles procuram. Meu pai tem um sem raça definida. Quando ele tá doente, ele procura, tipo, lá tem mastruz, tem umas plantações dele lá, sabe? Do meu pai, aí ele procura. E eu já vi, aí eu fui pesquisar, e é verdade, tipo, eles vão procurar como se curar quando estão com dor de barriga. Achei massa, ó. Acho massa isso. Isso, eles atendem um chamado, né? O próprio do ser. Então, no nosso caso, da água é só para não morrer. Ou não, como é que a gente sabe? Assim, Cara, se tu ficar com sede, tu vai morrer. Não, calma, Lili. Se a gente passar muito tempo sem beber água, a gente morre. É, tipo, às vezes um charuto é só um charuto. Tipo isso. É. O Freud, né? Sim, mas a questão da sede, a gente tomar consciência da sede e depois escolher isso. Não é a gente que escolhe ter sede para depois escolher outra coisa, para a gente brincar com a sede, entende? A gente só fala sobre a sede porque ela existe e nos atravessa. Não é apenas para não morrer, entende? A gente pode, inclusive, escolher não beber água por algum motivo e passar muito tempo com sede. E partir daí experimentamos. Ou seja, é como Lilian disse, tem sentido algum. Assim, é o chamado do mundo. A fome, a vontade de ir no banheiro. O amor, a felicidade, a tristeza, a melancolia. Né? São os chamados da Terra, né? É o que a gente estuda, a fenomenologia, né? A Gestalt, que é o oposto do controle, né? Assim, a gente tem que se jogar no experimento mesmo, na experiência, no novo, para que... Érica, a questão do entrar em contato é também considerada essa questão do novo, tipo, de experimentar o novo, é isso? Isso. Exatamente. Entrar em contato é experimentar, porque todo encontro é novo. Todo encontro. Heráclito. Todo encontro é novo. Entrar em contato é ver o que há de novo e olhar para isso. Entende? Porque eu estava pensando no egotismo que tu falou, lá naquela... Não, uma supervisão, pessoal. Ele falou sobre egotismo, né? Uhum. Mas isso, quando a pessoa está nessa fase, né? Nesse período, digamos que eu esteja durante 1 hora, assim, do dia, não entra em contato. Tu falou assim, a pessoa quase entra em contato, não entra. Mas entra, né? De alguma forma. Sim. O egotismo não é uma pessoa, não é um ser, não é
uma caixinha, né? Eu sou egotista, então eu não entro em contato. O egotismo é uma forma, é uma maneira de não entrar em contato, é uma maneira inteligente de se desviar o contato, mas que o contato ele está muito próximo, dá para ver o contato, é como se a pessoa já soubesse que o contato está lá, mas de uma forma inteligente ela não entra. O afeto vem, uma emoção vem e ela vai orientando, mas de alguma forma eu desvio para um outro lugar. Ah, entendi. Ou seja, fica muito na superfície. Fica na superfície. Fica na superfície da pele. O contato ele tá na pele. E eu desvio. Mas uma coisa, né? Não é assim, não é propriamente um contrário do controle, né? Porque quando a gente fala de contrários, a gente está invertendo binarismos. Qual é o contrário de homem? Olha só o que é isso, né? O contrário de homem é mulher. Caraca, velho. Assim, como o contrário da escuridão é a luz. Isso são binarismos. Se a gente vai para o contrário, a gente vai para a mesma coisa. A gente está só invertendo o binarismo, a gente está só invertendo as violências. Então, na verdade, assim, a gente não sei se a gente pode falar que é o contrário, mas é uma outra coisa. É uma outra coisa. Entende, Thalita? Ah, agora eu entendi, Eric. Porque a gente acaba caindo em definições, né? Nesse tipo de definição. Sim. Qual o contrário do controle? Não entendi, travou. O contrário do controle? Travou. Vai falar? Travou. A outra. A última coisa que você falou, travou. Eu travei? Travou, Eric. E aí, gente, me escutam? Sim. Melhorou? Melhorou sim, Eric. Ótimo, maravilha. Então, Thalita, fala de novo, por favor, desculpe. Não é porque tu tava falando o contrário de controle, né? Alô, alô, gente? Tá travando demais hoje. Mas o que é o descontrole? O que é descontrolar-se? Isso é não controlar. Não sei se vocês estão conseguindo me escutar, tá travando pra caramba. Falta de orientação, né? Então,
Se a gente vai para um descontrole, né, assim, uma falta de orientação, fugir da norma, todas essas coisas elas fazem parte também de um controle. Percebem? Seria a regra de não fugir das. Seria a regra de fugir das regras. É assim, tipo isso, Eric? Isso, tipo isso. Isso é controle também, a regra de fugir das regras, né? Eu acredito que o contrário de controle é como a gente já falou aqui, a presentificação. Eu não estou na clínica, pelo menos é isso. Isso. A presentificação é o que a gente vai propor. E na presentificação pode existir um controle também. Por isso que não é o contrário, entende? Mas como assim? Na presentificação pode haver controle? Como? Sim, porque é possibilidade. O controle, ele não é um problema, entende? O problema é nos fixarmos no controle, como se fosse a única coisa que nós podemos fazer. Entende? Seria só reverter binarismo. Não é que existe um controle em tudo. Não é isso. Não é questão de ter controle ou não. Mas é que pode ter. E isso não é problema. Isso não é problema em si. Não, Eric, mas é mais no sentido assim. Não sei se tá escutando direito? Dá para ouvir, Lara. Agora travou tudo. Perfeito. É assim, é o seguinte, essa questão de não ter controle nas coisas, né? É porque quando a gente olha assim, a gente observa o ambiente, a gente observa a natureza, por exemplo, a gente vê que tem uma organização, um organismo barra organização dentro disso, né? Então, o que é que seria? Por isso, o controle não é ruim, né, por esse ângulo, porque apresenta-se essa organização por trás, né? E o ponto seria quando a gente só foca nisso e esquece o fator organímico da coisa. Seria isso? Perfeito. É isso. É o Chico Science, né? O que a gente falou, né? Quando ele fala assim, é me organizando que eu vou desorganizar, é desorganizando que eu vou me organizar, é porque quando a gente se fixa numa coisa, é porque, na verdade, a gente não está conseguindo o que a gente quer. Se eu fico tentando organizar tudo, a gente está desorganizando também, de certa forma. E desorganizando, a gente organiza de outra forma. Fala, Maria. É como se a gente fixasse e deixasse de viver aquela experiência. Eu acho que é bem parecido com o que Krenak fala. Tem uma parte do livro, eu acho, se eu estiver falando errado, pode dizer, tá? Que ele fala em suspender o céu e que ele diz que suspender o céu é ampliar o nosso horizonte. Perfeito. É enriquecer as nossas subjetividades, que a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. Massa, Maria, exatamente isso. Massa demais. Isso mesmo. Suspender o céu. Uhum. E assim, acredito que é justamente o que a gente faz aqui, né? A gente tenta viver a nossa subjetividade, focando que não existe individualidade. Nós somos exatamente parte do todo. Aí a frase que a gente sempre diz, né? É sempre o junto com. Sempre junto com. É exatamente isso. Muito bom você lembrar disso, porque o Krenak ele fala de subjetividade, né? Olha que interessante. Uhum. Muito bom lembrar disso, por quê? Olha, o cara tá falando de subjetividade, mas lembra do tempo.
Quando a gente está falando de um tempo Kairos, é uma outra configuração. Porque o Krenak, ele vai continuar falando assim, nesse trecho que Maria pegou, ele vai falar assim, é porque querem homogeneizar as relações, enquanto existem várias subjetividades em outros lugares, que são diferentes. Existem mais de 250 línguas diferentes dos povos originários. Existem várias civilizações diferentes e querem colocar numa globalização onde todo mundo vai na forminha, todo mundo gosta de um shopping center, todo mundo gosta de consumir um carro da hora, todo mundo quer comprar um carrão, todo mundo quer estacionar seu carro, ninguém deixa de botar gasolina porque o petróleo aumentou. Isso é o que o Krenak vai falar, que é um assalto, uma captura, um sequestro das subjetividades. É uma outra coisa. É diferente da subjetividade criada metafisicamente, que é a subjetivação, de colocar você de quem você é, né, nessa configuração sedimentar. Muito bom, Maria. Fala, Thalita. É que é assim que a gente cai na neurose, então, né? Por conta dessas sedimentações, dessas sedimentações que a gente faz em algum momento de alguma coisa, nos distúrbios do self, pela incapacidade, assim, que a gente tem no momento de produzir os ajustamentos criativos que o campo proporciona. Sim, sim. Porque agora eu tô falando de subjetividade, aí eu fiquei lembrando das subjetividades que envolvem nossa intersubjetividade, né? É esse o ponto. É esse o ponto. O que existem são intersubjetividades. O Krenak fala isso, que a gente está sempre junto com, a gente está sempre em relação com a Terra. E a Terra é tudo, todos, objetos, animais, mulheres, homens, trans, tudo que aparece é outro. E é isso, é intersubjetividade, é o que nos forma. Não existe uma subjetividade individual, um individualismo em que nós vamos ser alguma coisa a mais, né? E a gente participa dessa sedimentação, mas ela também nos atravessa. Nós nascemos nessa estrutura. Então a neurose também ela nos arrebata. É como se fosse um mecanismo que nós fazemos para não entrar em contato porque foi muito doloroso ou por outro motivo qualquer. E aí, no ajustamento criador, nós formamos, junto com a Terra, a neurose. Porque foi o ambiente que nos foi dado. Que a princípio, e na maioria das vezes, é violento. Compreendem? Eric, repete aí, por favor. Travou tudo de novo? Não, eu acho que foi só para mim, a minha internet que tá, às vezes, um pouco falha. Eu estava falando assim que a neurose ela nos arrebata pelo ambiente que nos foi dado também, por uma cultura. Não, é meio que nós não somos os agentes culpados de fazer a neurose e nem de sedimentar as coisas. Nós aprendemos a sedimentar de acordo com o nosso ambiente neoliberal, que já é sedimentado e que faz parte dessa conjuntura. Por isso que um novo ambiente é um desvio, é um lugar para que nós cresçamos e vá para outras possibilidades, a não ser essas possibilidades já sedimentadas. Entende? Ah, agora eu entendi. Obrigada.
Massa. Pois bem, gente, nesse momento, agora é com vocês. Vocês vão fechar, né? Ou para melhorar, vão colocar esse processo, né? Já que a gente vai encerrar cronologicamente, dar um recesso, vocês agora vão falar como foi o processo e dar uma despedida e uma abertura para os próximos encontros. Agora é com vocês. De acordo com o que a gente falou, com o Krenak, com a Gestalt Terapia e o que se espera dos próximos encontros. Fala, João. Ô, Eric, tá dando pra escutar bem? Tô sim. Quando é que vai retornar? Já sabe ou ainda não? Provavelmente segunda semana de agosto. Aham. Certo. Aí é mesmo horário? Quarta-feira? Talvez a gente mude para terça-feira, viu? Terça-feira? Aham. Vamos conversar sobre isso. Certo, certo. Então falem, gente, é com vocês. Vocês vão terminar esse grupo hoje. Vamos pensar junto, Lilian, qual dia? Terça não, cara. O único dia que eu atendo, os únicos dias que eu atendo no presencial é nas terças e sextas, realmente. Vamos pensar junto. Não tá nada definido ainda, né? Né? O Wagner também, já botou aí terça. Vamos ver. É porque talvez, né? Tenho que ver como é que vai ser meus horários em Arco Verde. Aí vai depender de lá. Mas a gente vê direitinho, viu? Eu estou pensando em começar o grupo de estudo já falando da teoria do self, para que a gente possa desdobrar a teoria do self. E as funções do self, né? Mas falem aí. Agora é com vocês. Massa, Lara. Acho que vai ser isso mesmo. Olá, que boa noite, minha gente. Boa noite, Deja. Eu entrei agora já nos últimos meses, né, desse semestre, mas eu adorei esse grupo de estudo. Para mim é riquíssimo. Cada momento que eu tô aqui com vocês. Massa. E principalmente essa forma de costurar a teoria da Gestalt com outros temas de autores que são decoloniais e descoloniais. Eu acho Nas terças e sextas. tudo. Não tá falando da E teoria. assim, é inclusive inspirador para escrever. Mas falem aí. Escrever Agora é com vocês. artigo científico, para produzir alguma Massa, coisa Lara. nessa linha mais acadêmica. Acho que vai ser Eu isso acho mesmo. que não sei se quem Olá, tá que mais boa na noite, clínica, minha que gente. já Boa noite, Deja. eu entrei agora se sente isso também já nos últimos meses, Mas né, eu sinto. desse semestre, mas eu adorei esse grupo de E estudo. Para mim Tô é ansiosa riquíssimo. para o próximo semestre, Cada porque eu momento não que eu sei tô se eu vou aqui com continuar, vocês, já que vai bater com e os principalmente horários da faculdade, mas de qualquer forma como fica essa forma de gravado. costura dá super para continuar os estudos. E eu queria, assim, pedir, caso seja possível, né, que o material, já que a gente já tem esse dos livros, né, caso você possa recomendar artigos científicos também, que seja Boa. tanto assim um pouquinho mais recentes, como também de acadêmicos que tenham um pouquinho mais a ver com a realidade aqui do Nordeste, para enviesar os estudos. E é isso, Massa. obrigada. Dê contribuições, Deja. Vai dando
opiniões, né, sobre autoras e autores que vocês querem ler, assim, para a gente estudar junto e que tem a ver com a nossa proposta aqui. Em termos decoloniais e descoloniais, a gestalterapia tem uma abertura muito grande, eu acho que é isso, é sobre isso. E fenomenologia mais ainda, né? Sobre desvelar os fenômenos que foram invisibilizados. Eu acho que é a nossa proposta, né? É isso que está dando sentido para a minha vida agora, acima de tudo. Quebrar, né, como o Wagner disse, né, quebrar os pressupostos o máximo possível para que a gente possa olhar para o mundo com menos violência, com mais crescimento e com mais abertura para essa liberdade que nós almejamos. Então, vamos estudar. Vamos estudar, debater e trabalhar nisso. Boa sugestão, Deide. Obrigado, hein? Fala, Maria. Eu também entrei agora no finalzinho, bem depois de vídeos, né? Bem depois mesmo. Mas assim, me apaixonei pelo grupo. Eu acho que é como um livro que a gente lê. Apesar de não saber nadar, eu adoro falar em mergulho. Eu estou mergulhando, aprendendo, junto com vocês, a olhar tudo que existe no mar. Nem tudo, mas tentando olhar o máximo possível. E eu acho assim, é isso que eu quero continuar fazendo. Pedir também para o pessoal do grupo divulgar os canais da Gestalt. Não só com os grupos de psicologia, mas em geral. Minha irmã está fazendo letras e esses dias ela aproveitou muito o material que tem no canal do YouTube da Gestalt Terapia, da parresia, gente, eu tô falando Gestalt, mas é parresia. Então, ela foi estudar sobre Paulo Freire e pegou grande parte do material que tem lá. E ajudou bastante, porque ela já apresentou o trabalho. Então, é para a gente divulgar as redes sociais de parresia. E sempre tá postando, linkando. E tem uma coisa que Krenak fala, que eu acho que é justamente o que a gente está fazendo aqui, né? Que a ideia dele, ele diz exatamente isso. A minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo. E eu quero continuar. Maria, não é possível. Você só pode estar querendo me fazer chorar, né? Que massa, assim, escutar. Você fez a definição do paradoxo, né? Que é essa coisa poética, filosófica, de olhar para o mar e isso fazer um sentido para você e você articular isso com o mar que você está passando, essa sua travessia nesse mar, nesse mergulho, né? E ainda, de uma forma muito inteligente, linkar com o Krenak, que isso é fantástico, que é isso que a gente precisa aqui, nos apaixonando um para o outro, assim, construindo um com o outro, para que a gente possa fazer isso e gerar uma forma, assim, de liberdade, de estudo. Muito massa, Maria, muito massa de escutar. Eu acho que é isso que a gente precisa mesmo, assim, é esse caminho. E você e eu acho que todo mundo aqui já está nesse caminho de desviar, né? Nós somos desviantes, nós somos uma juventude transviada. Obrigado, Maria. Fala, Thalita. Então, pessoal, eu queria agradecer, né? Assim, por todo esse tempo, apesar que eu não tô conseguindo acompanhar bem os encontros presenciais, porque estava chocando muito com o horário da faculdade, mas aí tem as gravações, né? Tem os materiais, e assim, é sempre uma experiência fantástica, maravilhosa e muito construtiva, né?
ouvir vocês, ouvir o Eric também, que eu também sou fã demais, desde o terceiro semestre. E aí foi quando eu fui arrebatada aí pela fenomenologia. E até hoje, né, eu vejo isso e eu digo, meu Deus, tá fazendo sentido. E aí, sempre lembrando de alguma coisa que o Eric falou, que eu tô vivendo e associando, e isso tá fazendo sentido demais para mim, sabe? Então, assim, é inexplicável esse misto de sensações que, ao decorrer desses encontros, né, que eu participei, ao mesmo tempo associada com as aulas do Eric, quando eu era aluna dele, né, que ainda sou, mas, assim, é bem cirúrgico suas falas. Acho bem parecida agora, conhecendo melhor um pouco das falas do Marcos César, bem parecidas e bem cirúrgicas mesmo. Mas é isso, eu só tenho a agradecer por compartilhar nossas individualidades. Olha aí, viu, Eric, Você roubando foi teu longe, tempo. foi longe demais, não é? Eu lembro de você no terceiro semestre, assim. E assim, evoluiu pra caralho mesmo, assim. Muito massa ver essa construção, tá pegando os conceitos e trabalhando com eles e sendo arrebatada por eles, né? E que massa isso, porque construir isso, que é o meu sentido de vida, e construir com vocês, isso faz com que eu vire fã de vocês, né? Disso aqui, de estar com vocês discutindo isso, porque não faria sentido nada disso sem uma construção conjunta, né? E eu acho que dá pra gente trabalhar muita coisa. Esse crescimento é maravilhoso, é emocionante de escutar. E o tanto que a gente cresceu, né, Thalita? Muito massa isso. Sou muito Oi, fã de não, vocês. Eric, quem diria, no início da graduação, no início da graduação, mas até agora é fascinante esse meu interesse. E assim, espero que sempre, né, a gente seja sempre acrescentado. Mas é muito bom ver as coisas com esse olhar diferente. E de construir um novo, né? Porque repetir padrões tem muita coisa aí já fazendo isso. Então é bom a gente trazer a novidade e construir coisas novas para trazer mudança. É mudança de forma macro. E é muito bom, assim, porque vocês é que dão esse sentido para mim, né? Porque se eu não tivesse esse ambiente, esse espaço, talvez eu não cresceria na Gestalt, porque não faria sentido. Vocês poderiam dizer, o que é que tem a ver Paulo Freire? O que é que tem a ver Gestalt terapia? Essa viagem de subjetividade, essa viagem de tempo? Parece que a gente está conseguindo se construir, reconstruir junto, assim, e é vocês que me dão esse sustento, esse sustentáculo político, ideal, ético, enfim, de mundo. Só faz sentido porque existe esse ambiente, né? Não tem Ué, como não virar fã de vocês. Fala, Jean. licença. E teve uma vez que eu tava numa mesa de bar conversando com a galera lá de São Paulo, né? Que a menina trabalha na área de nutrição, se eu não me engano. E ela falando sobre é, a, a, a academia. E assim, ela tava falando de uma forma meio revoltada, porque ela tá trabalhando com um grupo, uma tribo indígena de lá. Então, imagine o que é ser um indígena em São Paulo, né? Daí, ela falando assim, revoltada com a academia, dizendo que era pra gente que tava ali na mesa, que era estudante, pegar os livros que a academia oferecia e queimar, que recomendava e queimar. E eu peguei e disse, depois que ela falou toda a revolta dessa, amiga, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque, assim, não é porque você teve livros e autores que não estão somando agora na sua trajetória que todos nós aqui temos. Então, tipo, eu não vou pegar um livro do Krenak e queimar. Eu não vou pegar um livro do Paulo Freire e queimar. Eu não vou fazer isso. Então, assim, tanto
uma riqueza muito grande, os momentos na academia, como aqui nesse grupo de estudo, porque expande muito a carga teórica que a gente possui, sabe? É isso, ó, quando eu falo que vocês que dão espaço para que a teoria fique viva, é isso que Janete falou, né? Porque ela deu o exemplo vívido do que é o reverter os binarismos, entende? Ela tá com uma revolta e uma revolta certa. É compreensível demais a revolta, que é a gente estuda europeu pra caralho, a gente é colonizado por um pensamento que nos mata e nos violenta. Reverter isso é queimar tudo isso, entendeu? Vamos queimar. Porque parece que na metafísica e no binarismo, para você resolver as coisas, você tem que reverter tudo, botar de cabeça para baixo. Mas só vai ficar de cabeça para baixo, vai ser a mesma coisa, entendeu? Que massa, Janete. Isso me inspira demais. Que a gente consiga viver também, né, esses conteúdos. Muito massa. E assim, só para complementar, assim me inspira também, né? Porque eu penso futuramente voltar para a sala de aula e justamente ir para essa linha, eu não vou dizer contrária, mas mais expansiva e que abranja a nossa realidade e que não seja tão binária assim, sabe? Porque se não faz sentido estudar uma coisa, por que é que a gente é forçada a estudá-la, por exemplo, sabe? Então é uma coisa que me inspira nesse sentido de, Perfeito. velho, é porque assim, eu achei muito bonito esse momento. De estar uma pessoa dizendo que tem que queimar os livros e eu dizer, não, porque eu tenho exemplos na sala de aula, eu tenho exemplos de livros e que não merecem isso que você está falando para mim nesse momento. Alô, voltou, gente? Me escutam? Sim, Eric, voltou. Voltou? Voltou. Janete, travou no final, desculpa. Parece, viu, Lara? Não, então, eu estava dizendo assim, que, tipo, me inspira a justamente isso, sabe? A correr junto com você e com tantos outros professores que são inspiradores para a gente. De, sei lá, fazer a diferença. Eu acredito que na vida dos alunos, de uma forma geral, e não apenas de uma forma acadêmica. Massa, massa. Tem uma galera que salva a gente, né? Eu acho que a gestalterapia me salvou da psicologia, entende? Assim, me colocou num desvio assim, num foguete outro, foi arrebatador, foi próprio do mundo, assim, foi fantástico. Isso salva, né? E esses momentos são lindos mesmo, assim, você poder se apropriar disso e falar, não, calma, não vou queimar não. Eu sei o que fazer com isso, né? É fantástico. Quem é que vai falar? Maria ou Thalita? Valéria, que é porque tava levantada a mão da Ah, outra vez, eu esqueci. então valeu. Fala, Maria. Eric, é só um pedido mesmo, que eu acabei esquecendo, para a gente adicionar o livro Não Apresse o Rio, Ele Corre Sozinho. Boa, é uma boa pedida. Fala da história de workshop de Peus, né? Uhum. Muito bom. Vamos E é fazer muito isso. gostoso de ler. Indiquem livros para mim, para a gente começar a estudar junto também. Isso é fantástico. Esse livro é fantástico, Maria. Vamos Certo. olhar. Massa. Ele quer aquele livro do Robini, tem do Self, a polifonia do Self, que ele tem os dois, né? A polifonia do Self
e o selfie desdobrado, só que eu não tô conseguindo. Alguém já conseguiu aquele livro atual? Eu não tô Eu, conseguindo. Só o selfie desdobrado, que é o antigo. eu tenho os dois, mas eu acho que o Polifonia realmente eu comprei bem quando saiu, assim, bem. E aí parece que realmente tem menos edições. Mas dá uma olhada na estante virtual, talvez tu encontre alguém vendendo, né? Qualquer coisa você me pede algum capítulo aí que eu te dou, que eu passo o scanner. Ah, perfeito, Eric, perfeito. Eu vou olhar bem direitinho, porque eu tô tentando conseguir ele, porque o outro eu tenho já, do selfie desdobrado. Porque eu tive que ver É, algumas ideias aí pro seminário sobre Gestalt. massa. É muito bom, o Rubinho é foda, fantástico. Eu gosto dele falando sobre selfie. Maravilha. E aí, gente, aproveitem esses 20 minutos. Como desejo futuro, peço que possamos falar sobre temas da gastroterapia e fenomenologia prática clínica. Bora, Wagner, massa. Eu acho que a gente pode começar com isso, né? Falando das funções do self na clínica e pensando numa clínica ampliada que não seja apenas uma clínica de atendimento, né, assim, psicoterápico, assim. Vamos pensar numa clínica política, clínica social, uma clínica da terra, da vida, das relações, da política, da contracultura. Agradeço, Adriana. Muito bom você aqui. Quem mais quer fechar ou abrir para novas possibilidades? Ninguém mais? Então é isso, gente. Não querem falar outra vez? Não sei, agora estou em dúvida. Travou não, Eric. Eu só reforçar o pedido do Wagner, né? Que eu super concordo, né? Trazer mais a fenomenologia, Gestalt, e ele falou outra coisa. Clínica. Pronto, a prática clínica, foi isso. Que é isso mesmo. Vamos Eu falar super concordo. nisso. Só reforçar isso, que é mais um ponto, né? Uhum. Para esse lado aí. Falar nisso, Lilian, eu até esqueci de falar para vocês, né? Vamos agora pegar mais Nietzsche, né? Colocar uma fonologia pesada, assim, bem hardcore, assim, para a gente começar a estudar. Massa. Estou pensando em botar Nietzsche assim, em vários encontros para que a gente possa desdobrar. Tem um livro que eu achei bem interessante, Eric, que é Psicologia Clínica da Graduação à Pós-Graduação. Eu acho que tem Nietzsche nele também. Tem Merleau-Ponty. Eu não sei se tem Russell, mas acho que não. Mas tem vários. Eu gostei bastante do sumário dele porque contribui bastante. Inclusive, então vou até comprar ele agora. Tá na minha cesta da Amazon para psicologia clínica mesmo, para clínica fenomenológica. Massa, Thalita, compre, até porque essa galera é pesadíssima, assim, é bem uma linguagem bem densa e esses livros ajudam você a relê-los, né, assim, em outra óptica
principalmente uma ótica clínica, né, que faz parte da realidade de muitas pessoas aqui. Prime Day tá sendo maravilhoso. Eu nem sei disso. É tipo um Black Friday fora de época, né? E comprem livros, né? Mas também comprem os autores. Comprem H.S. Ciência, de Nietzsche, comprem Assim Falou Zaratustra, Genealogia da Moral. Vamos desbravar nessa fenomenologia. Fenomenologia da Terra. Não binária. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado por me ajudar a me construir junto com vocês. Muito obrigado por essa gestalterapia que vocês formaram. Eu estou assim, sempre maravilhado, assim, todo semestre muito emocionado e muito empolgado para novas perspectivas e para novos estudos. E que venham novidades por aí. Vamos pensar em cursos, vamos pensar em mais aprofundamentos, indiquem livros. E eu espero vocês comigo aí. Muito importante mesmo. Assim. Obrigado de coração. Obrigado também, Érico. Obrigado por esse grupo. Tô aprendendo demais, eu tô gostando muito. É sempre um prazer escutar você, sempre um prazer escutar todo mundo que tá aqui. E eu só tenho a agradecer pela contribuição que vocês estão tendo na minha formação, né? Muito obrigada, gente. Boas férias para todos nós. É sempre um prazer te escutar, Lara. Tomara que a gente consiga fazer um grupo de cinema de novo, hein? Suas contribuições eram fodas pra caralho. Obrigada. Então vamos lá. Eu tava um dia desses olhando o grupo com maior saudade. Eu também tô morrendo de saudade, eu queria ter tempo. Pois é. Mas vamos ver, vamos pensar. Tô doido pra voltar. Assistir filme junto e comentar e falar de fenomenologia nos filmes, clínica nos filmes, enfim. Sim. Vamos a respeito também. Oi, não entendi. Quem tiver interessado para participar do filme, a gente pode abrir e começar a ver para agosto também. Vamos pensar nisso. Eu não tenho tempo, mas eu quero fazer. Vamos, Lara. A gente monta e divulga e chama a galera. Sim, sim. Nem que seja nós dois assistindo só, mas que a gente vai chamando para o pessoal se instigar também. Porque a arte é importante, né? Uhum. É isso, Adriana. Janete, muito bem. E a gente assiste junto, que é mais interessante ainda para a gente sentir o afeto e falar junto, discutir junto. Eu acho importante. Fazer um cineclube, enfim. Quem puder presencial, faz um híbrido, né? Coloca o pessoal na internet para acompanhar junto com a gente. E a gente vai fazendo, vai pensando. É o tempo que temos. Fala, Thalita. Que se tu souber de de alguma formação básica que estiver tendo, tem como tu me passar? Eu tô precisando fazer. Eu queria fazer já ainda esse semestre, se possível. Básica, eu não sei. Eu não tô lembrando aqui. Né? Eu tô pensando em montar uma, né? Eu tô vendo o tempo também. Perfeito. Super apoio. Mas formação, eu dou aula no Méritos, né? Que dá uma olhada no site. Eu acho que o Wagner também está participando de uma formação. Mas tem um Méritos, que é em Sergipe, eu dou aula lá. Dá uma olhada no Instagram. O Méritos, mas no caso é online, né, Eric? Presencial aí eu acho mais difícil. Aí em Icó, né? Não, é bem difícil, eu vou ter que fazer online, porque próximo semestre eu vou começar os atendimentos já do estágio profissional. Aí eu tô tendo dificuldade também com a questão da supervisão, porque como tu sabe, praticamente não tem gestalterapeuta para fazer essa supervisão. E aí eu queria fazer a supervisão com um gestalterapeuta, né? É importante.
Eu acho que a Rebeca tá dando aula aí, né? É, a Rebeca foi minha professora desse semestre, só que ela parece que ela não vai mais ser. Parece que ela não vai mais ficar em estágio profissional Ah, no próximo semestre. então realmente ficou sem Gestalt. Mas, ó, tem presencial tem em Fortaleza, que é mais perto daí. Que é com o Jorge Borri. Muito bom ele também. Onde é, Eric? Tu sabe o nome do instituto? Não sei se é Clínica Afetos o nome. Eu vou te mandar depois. Eu vou dar uma olhada Ah, direitinho. tu me manda, eu vou olhar o Métodos também. Eles têm Instagram? É no Instagram? Tem Instagram, é tudo online. Mas prefiro presencial mesmo, eu concordo. Presencial é sempre melhor. Ah, Se puder eu fazer em queria. Fortaleza. Beleza, E gente? Eric, Então é isso. Fala, Wagner. Pode dizer. eu também apoio, viu? Algum curso aí que tiver, tô dentro. Bora pensar junto, né? Vamos ver. Hum. Eu tenho que fazer, eu queria fazer esse semestre. Já montar. E Ana, o que eu faço aqui é presencial, né? Mas é longe onde você mora. Mas eu tava vendo que eu tô pensando em fazer. Eu tava vendo um online, que eu achei bem interessante e o valor também eu achei bem acessível. Porque a maioria é bem caro mesmo. O Eric até sabe que é um preço bem. É Gestalt Curitiba. É uma Gestalt terapeuta que ela parece que ela se formou no México. E assim, ela é bem. Tem bastante tempo, é experiente, ela usa bastante experimentos, ela usa bem muitas questões do PELS mesmo. E todo mês tem encontro, tem supervisão, enfim. Eu achei o valor bem acessível. Depois, se tu quiser pesquisar, viu, Ana? No Instagram. Ah, eu vou pesquisar, Wagner. Muito obrigada. Tu faz online também? Não, eu faço mês presencial aqui na minha cidade. O dela eu tô pensando em fazer, o dela é só online mesmo. O dela online, né? Na minha cidade é bem difícil presencial. Não tem, na verdade. Mais próximo que tem, Juazeiro, só que também é online, não é presencial. Aí, para fazer online, tipo, eu preferia fazer em outro lugar, Muito porque massa. aí eu ia ter mais encontros, porque lá é bem reduzido, assim, o número de encontros online. Aí, se caso eu fizesse outros institutos que também são online, fora, eu teria um maior número de encontros. Ana, tu já viu... É a Ana que tá falando? É. Tu já viu no Instituto Granzotto? Lá tem vários cursos também. Quando eu me formei. Não, ali seria o ideal, mas o preço é bem... Perfeito, viu, Lilian? Ali seria mais do que perfeito. E Ana, tem assim, não chega a ser uma graduação, uma pós-graduação, etc. São cursos de formação, né? Tem de uma professora, o nome dela é Gabriela Francoal, uma coisa assim. Eu não sei pronunciar o nome dela, gente, o sobrenome dela. Do nosso gabinete, né? O nome do canal que eles têm. Além dela ter muito conteúdo gratuito na internet, no YouTube, se dá uma olhada depois, se você quiser, nosso gabinete o nome. Tem umas também, tem cursos de formação, terapia narrativa, gestalt, situações clínicas, etc e tal, para quem está voltando mais para quem realmente está começando a clínica, né, a atender. Mas também tem encontros presenciais que elas fazem, tá fazendo até um evento agora por lá, ela mora em Uberaba, Ubatuba. Uberlândia. Uberlândia, isso, obrigada, Lívia. É muito bom lá, eu gosto muito do canal dela. Se você quiser dar uma olhada. Inclusive, eu tô fazendo um curso dela de conduções clínicas. É muito bom. É online, né? É gravado, vai ter um encontro presencial, mas eu tô gostando demais. Lá é bom mesmo. Só que lá não tem a formação, né? Certa. É só cursos mesmo, né? Lá não tem formação. Gestalt de terapia, enfim. Só curso. Mas eu tava vendo do Instituto Gestalt do Ceará, mas aí eles abriram turma agora de formação mesmo, formação completa, não foi só formação básica. Aí eu queria fazer por enquanto a básica para depois fazer a formação mesmo. Pois esse curso
do nosso gabinete, é uma boa forma. Tem o Instituto Epoqué também. EPOC, gente, eu não sei como se pronuncia. É porque. Muito bom, tem cursos muito bons lá também. Dá uma olhada. Nosso gabinete é esse instituto. Eu dei uma olhada no Epoquê, tem uma galera muito massa mesmo. Acho que o Marcos e a Rosane estão lá, né? Muito massa. O curso dele, entendeu? A gente se vira com o que a gente tem. E vamos marcar aí um encontrão presencial aí da gente também, tomar um café, um chá, uma cerveja, nas nossas possibilidades. Pois é, Eric, isso aí, cara, que tinha que acontecer. Gente, tá com 2 anos que eu... Não vai fazer 3, eu já nem contei direito, mas esse encontro parece assim uma miragem. Mas, Lília, vamos colocar uma desculpa, né? A pandemia, né? Tem isso também. Ah, justo, Wagner, justo. Inclusive, eu ia fazer em Fortaleza, isso é sério, eu ia fazer em Fortaleza mesmo, um workshop. Mas aí desandou tudo, né? Perdemos, mas vamos pensar. Vamos pensar. Se tu fazer em Fortaleza, já tô lá, Eric, vai. Que certo. Pois vamos pensar. Vocês divulgam, a gente divulga. Eu também tô lá, viu, Eric? Só dizer a data. Bora, vamos nessa. Vamos todo mundo vai estar lá. De volta pra minha terra. Olha aí, ó. Vamos. Depois vai pro cinema. Ótimo, Eric. Mas eu tenho uma pergunta, se quiser fazer lá no consultório, ó, tem um espaço. Olha aí, ó. Aqui em Fortaleza. Uma permuta, olha aí, dá certo. A Thaís também, ó, eu acho que vai dar certo, hein? Parece que já tem uma galera. Vamos pensando aí. Essas férias eu vou pensar muito, vou dar uma descansada, pensar e novas propostas, né, para surgir. Ana, eu coloquei no grupo lá, viu? Do Instagram. Muito obrigada, Wagner. Tem uma aula experimental, inclusive, também. Que ela faz gratuita essa aula para a pessoa poder ver e tal. Enfim. Olha aí, uma boa ideia também. Fazer isso também. Achei interessante, Eric. Eu não entrei ainda na formação, mas achei interessante essa aula experimental. Eu vou fazer uma aula sobre funções do self, que é o que todo mundo mais gosta, né? Aí, um experimental assim, já para a pessoa ficar em casa já, né? Também tem... Não sei porque tu nunca trouxe, né, Eric? O ciclo do contato também tem. Contato, É o mesmo, né? Não. É outra coisa. É de pontiano, né, Eric? É totalmente diferente. Eu quase fico doido com esse negócio. Olha, pensem aí como eu quase fico doida com esse negócio de ciclo de contato de Ponciano e as funções do self, que eu estava estudando para o seminário, mas esse sistema self quase me enlouquece, que misturou com Ponciano, depois foi que eu vim entender. Bom, eu só queria dizer, sem entrar em polêmicas, que se Gestalt não se fecha, não tem como ter ciclo, né? Mas isso são desenhos e leiam, participem dos cursos, olhem o que é que faz sentido e vamos discutir. Mas é aquela coisa que eu sempre trago para ti. É a forma didática da galera entender. Né? E tem os perigos dos atalhos, né? Como a gente falou aqui. Também, né? Mas eu concordo, que eu acho que já é uma maneira da galera ir para esse mundo mais... Para aterrissar, assim, né? Para esse mundo mais né? Elaborado, sei lá. Para não expulsar todo mundo logo de uma vez, né? E as velhas polêmicas, né? Que a gente sempre escuta, é a Gestalt. Se fecha ou não se fecha. Por isso que o título do meu seminário foi Gestaltem. Lá no final. E lá no final tinha a polêmica das Gestalts abertas. E para fechar, né, foi o vídeo cirúrgico de Eric, que ele contribuiu bastante. Ah, que massa. Maravilha. Nem sabia, nem lembrava. Que massa. Tu pode até trazer um tema no workshop. Vamos fazer um workshop. Vai, Eric, tu vai fazer. Por que Gestalt não se fecha? Aí bota um ponto de interrogação, né? É uma boa. Aí tu vai explicar.
É uma boa, Bom excelente. tema. É uma excelente, mas A o Lí- workshop, a Lília quer causar mesmo, é polêmica mesmo. ela quer botar fogo, Ai, o eu gosto é adoro assim. polêmica. Botar um fogo no workshop. Né? No cabaré do workshop. Fogo no cabaré do workshop. Massa. Vamos pensando, gente. Muito massa essas empolgações, muito massa esses impulsos. Vamos nos ajudando aí. Bom, mas quem é que quer tirar foto? Tem quem quer aparecer? Vou tirar uma fotinha agora. Nosso último encontro do semestre. Ninguém vai aparecer?